Olá! O programa Educação Continuada traz hoje um tema importante para o relacionamento entre alunos: os conflitos. Para falar sobre como os conflitos podem contribuir para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, a convidada é a professora Thelma Vinha. No programa de hoje, Thelma fala sobre como os conflitos são tratados nas escolas mais cooperativas, na perspectiva construtivista. E destaca um tema importante: a educação para a paz. Vamos à palestra de Thelma Vinha. Os conflitos que estarão sempre presentes na escola, que existem o tempo inteiro nas relações, eles, no processo em que o professor vai realizar a intervenção, no processo de resolução desse conflito, é que ele vai estar ensinando os valores e as regras. Por meio da forma como ele intervém, é que ele passa justamente os valores para essas crianças. A aprendizagem vai ocorrer por meio dos mecanismos que esses educadores estão utilizando para resolver os problemas. Por exemplo, no primeiro ano, a classe estava muito silenciosa, e desconfiem de sala muito silenciosa. Eu perguntei para a professora por que essa sala estava tão quieta. E ela, individual e particularmente, me contou que tinha um alarme na sala e que depois que instalaram o alarme, ele ficava piscando, né? A luz vermelha ficava piscando. E ela disse assim para as crianças, isso aqui é uma filmadora que nós instalamos. E essa filmadora está ligada diretamente na sala do diretor. E ele está acompanhando o que vocês fazem. Se vocês fizerem bagunça ou forem indisciplinadas, ele vai saber. Ela falou assim para mim, a partir daí, funcionou, que é uma beleza. Gente, realmente funciona. A questão é, funcionou por quê? Funcionou por quanto tempo? Essas crianças estão somente sob controle, mas elas não aprenderam a se relacionar, elas não aprenderam a conversar num tom baixo. A mesma coisa vai se dar quando, por exemplo, dois alunos se agridem, brigam durante o recreio, e eles também vão ser advertidos, conta para o pai, muitas vezes são suspensos. O que eles aprendem? Será que eles vão aprender a não agredir o demais? Será que eles vão aprender formas não violentas de resolver o conflito? Será que eles estão aprendendo a expressar os sentimentos deles de uma maneira respeitosa, uma maneira justa? Será que eles estão aprendendo a resolver seus problemas por diálogo, coordenar perspectivas diferentes? Não. Com essa forma de resolver o problema, o que a escola está ensinando é não bata na escola. Tanto que eles aprendem rapidinho isso e dizem, te pego lá fora. Então, a forma como a escola autocrática está resolvendo os conflitos, ela está justamente resolvendo os problemas no espaço escolar, mas não numa sociedade. Por isso que nós chamamos educação do presente. Os jovens, certa vez, numa escola de supletivo, houve uma queda de energia e eles por 10 minutos ficaram sem luzes e eles destruíram a classe. A diretora pergunta, esses jovens, por 10 minutos sem luz, destroem a sala de aula. Que tipo de jovens são esses? Eu acredito que a questão é outra. Que tipo de pessoas nós estamos formando que, quando não tem energia, elas destroem a classe? Que tipo de pessoas que nós estamos formando que, quando não estão sob controle, não têm regulação alguma? Essa questão a escola precisa pensar. É importante nós voltarmos à questão das punições. Uma questão se faz necessária. Se a escola utiliza muitas vezes punições, sanções na educação das crianças para resolver os conflitos, quais seriam as consequências dela a longo prazo? Bom, alguns estudos, eles trazem essas respostas. A escola utiliza, por exemplo, pontos negativos, se vale de retirada de algo que dá prazer à criança, como educação física, como um vídeo, como um passeio, como um recreio, se vale de outros mecanismos punitivos. Os estudos têm indicado que, a longo prazo, o uso de punições gera, por exemplo, o cálculo de risco. O que é o cálculo de risco? É quando a criança calcula as chances que tem de ser pega. Então, antes de furtar, ela olha se há risco de ser pega.
Ou naquele exemplo que eu tinha mencionado sobre o bater na escola. O cálculo de risco é quando ela vai calcular, por exemplo, que ela não pode bater na escola, mas pode bater fora. E a escola muitas vezes questiona, mas bateu fora, o que é que eu tenho com isso? Eu já tenho muitos problemas. Se de repente nós pensarmos que as crianças ficam na nossa mão por anos e ainda resolvem seus conflitos por meio de agressão, sem dúvida alguma nós temos muita coisa com isso. Outra consequência da punição é a relação custo-benefício. A relação custo-benefício é quando a pessoa já sabe de antemão o preço que vai pagar e ela vai calcular justamente se vale a pena cometer infração perto do preço que ela vai pagar. Um exemplo seria uma criança que, certa vez eu fui na escola e ela estava sentada. E eu perguntei, Gabriel, por que você está sentado? Ele disse, eu estou pensando. Mas por que você está pensando? É que eu acabei de bater na Amanda e ela foi lá contar para a professora. Como a professora vai mandar pensar, eu já estou pensando. Um outro exemplo é quando um aluno de ensino médio, ele virou para um colega e falou, sabe, tanto faz te bater pouco ou muito, porque a gente vai ser suspenso. Então, cara, você vai para o hospital. Esse é típico exemplo de custo-benefício. Eu faço, pago o que eu fiz e estou livre. O uso das punições tem outras consequências, como a mentira, como o conformismo, como a aprendizagem de estratégias para ficar livre daquele problema. Só que o maior problema da punição é que justamente ela reforça a heteronomia. Eu sou regulado externamente. Ou seja, eu tenho o ato errado, eu quito o débito, eu estou livre para agir aquilo. Novamente, eu não sou obrigado a perceber os sentimentos do outro que foi a minha vítima, eu não sou obrigado a coordenar os meus sentimentos com daquela pessoa, eu não sou obrigado a lidar com as consequências do meu ato e ter que reparar aquilo que eu fiz. Nós não somos contra o emprego de atitudes educativas quando necessária, mas nós utilizamos as sanções por reciprocidade, que são atitudes que têm coerência com aquilo que o jovem, que a criança fez. Exemplos de sanções por reciprocidade: privar temporariamente a criança de algo que ela está estragando. A exclusão temporária do grupo quando ela está atrapalhando, quando ela está agredindo. Porém, essa exclusão, o retorno ao grupo implica na criança assumir o compromisso que ela vai trabalhar de acordo com o combinado. Não é o professor quem determina que horas ela retorna ou não, mas a própria criança. Por exemplo, o reparar o dano causado, tanto no sentido material de reparar alguma coisa, como no sentimento dos outros. A sanção por reciprocidade, então, ela implica numa relação de respeito e na ação dessa criança ou desse jovem no sentido da reparação, do perceber as consequências do que ele fez. Um outro mecanismo muito comum que a escola se vale são as recompensas. As recompensas são consideradas formas açucaradas de controle. O controle também é externo. Nós, educadores, utilizamos as recompensas quando nós queremos que os jovens ou as crianças apresentem um bom comportamento. Assim como as crianças, assim como o uso de punição, as recompensas elas também mantêm a heteronomia. Por quê? Porque, do mesmo jeito que a punição, eu vou ter que ir aumentando a dose para conseguir o mesmo efeito. Se antes a criança obedecia porque ela ia ganhar um presentinho, ou ela tinha um bom comportamento porque ela ia passear, com o tempo eu vou ter que ir aumentando isso. Com o jovem eu vou ter que dar uma bicicleta, a moto, o videogame, a viagem, porque eu vou ter que ir aumentando. A punição é a mesma coisa. Quantas vezes eu converso com os pais que dizem, eu já tirei tudo, computador, televisão, passei, eu não tenho mais o que tirar. Então, eu tenho que ir aumentando o uso de recompensa e punição para ter efeito. Outra coisa, outra consequência do uso de recompensas frequentemente que os estudos trazem é que a criança passa a agir de maneira interessada, ou seja, ela está acostumada a ter retorno concreto do ato. Se não tivesse retorno, ela não age. Outra consequência a longo prazo é justamente aprender a manipular, porque ela é manipulada. Outro dia eu conversava com uma criança e perguntei o que ela ia ganhar de aniversário. Ela disse, vou ganhar uma Barbie nova. Minha avó disse que não tem dinheiro, mas eu faço uma cara bem triste e fico sem comer, que ela fica com dó de mim e me dá a Barbie. Vejam, essa criança ela só está aprendendo a manipular para conseguir o que ela quer, porque fazem isso com ela. Quando ela não come, prometem coisas, quando ela fica triste, dão outras coisas. Então,
é a aprendizagem da manipulação. Os adultos, quando se valem de punições e recompensas, eles acreditam que isso faz com que um comportamento da criança seja bom, seja dócil, que isso é bom para ela. Todavia, novamente, a educação do presente é uma educação em que forma as crianças por manipulação externa, por mecanismos exteriores. Então, essas crianças não aprenderam a noção do certo ou errado por si próprios, elas não desenvolveram a autorregulação. Thelma Vinha apresentou como os conflitos são tratados na escola tradicional. Mas afinal, há meios de se lidar com os conflitos de forma mais cooperativa? É sobre isso que Thelma fala agora. A teoria construtivista é uma teoria que vê o processo de resolução de conflitos como tão importante como o resultado final. Uma criança que bate precisa aprender a manifestar os seus sentimentos de raiva, de frustração, de uma maneira não violenta. Precisa aprender a resolver os seus conflitos por meio de diálogo. Assim, é por meio dos conflitos que a gente vai tendo as pistas daquilo que o meu aluno, o meu filho, a minha criança precisa aprender. Então a teoria construtivista, ela analisa os conflitos e a partir daí ela planeja o processo de resolução. Justamente por isso, os conflitos são vistos com tranquilidade. Ao invés do professor achar que está perdendo tempo em administrá-los, ao invés do professor pensar que deve evitá-los, ele deve justamente fazer o contrário, permitir que os conflitos ocorram e planejar intervenções que levem à aprendizagem. Se numa aula de Lego, você perceber que um grupo não conseguiu resolver uma atividade porque ficou discutindo, isso não deve ser visto como algo que não deu certo. Ao contrário, reflexões sobre isso no sentido de por que não deu certo, por que vocês não conseguiram, o que aconteceu, é necessário justamente para que eles aprendam a se relacionar, para que eles aprendam a cooperar. A perspectiva construtivista, a partir dessa perspectiva, você passa a lidar com os conflitos com uma tranquilidade muito maior. E se você não se sente inseguro, se você não sofre por meio dos conflitos, observando que eles são oportunidades, a tua intervenção é muito mais tranquila. Você não sofre, não leva aquele conflito para casa. Não resolver pelas crianças não significa deixá-la à própria sorte. Significa colocar questões descrevendo o problema e pedindo para que elas proponham soluções para aquele problema. Eu queria retomar aquele problema do CARDES que eu coloquei anteriormente, para mostrar algumas orientações. Um princípio que nós seguimos é que, dentro da moralidade, o problema não está nos sentimentos, mas nos atos. No processo de resolução de conflito, nós sempre revalidamos sentimentos, mas limitamos os atos. Então, o ser humano sente tristeza, alegria, raiva. O problema não está no sentir, mas no que eu faço com isso. E uma maneira de trabalhar os sentimentos é quando eu passo a identificar. No processo de resolução de conflito, nós vamos perceber que a tristeza vai ocorrer, a frustração, e isso é necessário para que haja aprendizagem, guardando as devidas proporções. Então, muitas vezes, os professores, na questão do CARDES, eles impedem que o conflito ocorra para as crianças não sofrerem. Só que é justamente as intervenções que vão levar à aprendizagem é quando você vai permitir que esse conflito ocorra e faça intervenções a partir de algumas das orientações que nós estamos propondo. Naquela situação, quando uma criança de primeira série, segunda série, vem chorando dizendo: eu perdi todos os meus CARDES, minha mãe vai me matar, porque eu demorei 1 mês para juntar e agora eu perdi jogando com meu colega, em vez da professora, por exemplo, falar bem feito, ou mesmo resolver o problema devolvendo os CARDES para ele, a perspectiva construtivista vai trabalhar com o reconhecimento desses sentimentos, quando a professora diz: puxa, como é difícil, né? Você demorou tanto tempo para juntar e de repente em 5 minutos você perde. Só que ao mesmo tempo em que você ampara, vem a aprendizagem. Gente, fazendo um parênteses, falir, quebrar com 8, 9 anos de idade é altamente pedagógico. Quebrar com 8, 9 anos, você está aprendendo a consequência da aposta. O problema é quebrar com 30, com 40, é apostar e perder.
Então, se você tira o conflito, você vai impedir essa aprendizagem. Nessa hora, o professor reconhece os sentimentos e trabalha. Bom, quando a gente aposta, esse risco que a gente corre, a gente pode ganhar, mas a gente pode perder também. Essa é a consequência da apostar. Então, sempre numa intervenção de conflito, o professor vai validar os sentimentos dos envolvidos. Ele vai pedir para que essa criança exponha os sentimentos. Uma outra orientação muito importante é que, numa situação de conflito, não se fala pela criança, mas se incentiva a própria criança a falar. Então, por exemplo, diga o que você sentiu quando ele pegou os materiais de você. Coloque para ele o que você sentiu quando ele te bateu. Então, você incentiva as crianças a falarem com as próprias palavras, porque, do contrário, ela vai estar sempre dependendo do professor. Quando você vai incentivar essas crianças a colocarem os sentimentos, a colocarem as ideias de resolução, é importante que o professor não aceite qualquer resolução porque partiu das crianças. Ele vai sempre buscar com as crianças uma solução melhor. Quando ele diz assim, puxa, ele está propondo que ele faça sozinho porque ele pegou as peças primeiro. Você acha que essa forma é justa de resolver o problema? Será que vocês não teriam uma ideia melhor para resolver esse problema? Todavia, se eles não apresentarem uma boa solução, você pode propor. E você pode dizer, essa solução é igualmente boa para os dois? Vocês teriam uma ideia melhor para resolver isso? O importante é que nesse processo o professor seja o mediador. O mediador é aquele que não vai tomar partido, é aquele que não vai defender um em detrimento do outro. É claro que nós sabemos que tem um que sempre provoca, que um é mais difícil, mas quando nós tomamos partido, nós acabamos acirrando a hostilidade. Nós vamos descrever o problema e solicitar que eles ajudem na solução. Nós não iremos aceitar qualquer resposta, nós iremos buscar alternativas melhores, mas ao mesmo tempo eu vou incentivar essas crianças a falar o que elas estão sentindo, a proporem maneiras melhores de resolver, a escutarem umas às outras. Em suma, nós estamos trabalhando hoje o que nós queremos que elas desenvolvam no futuro. Quando a gente emprega simplesmente punição, a gente não faz com que essas crianças percebam o outro nessa relação, que elas aprendam a coordenar perspectivas e sentimentos, que elas saibam buscar soluções não violentas, não sexistas, soluções justas. Então, o que nós queremos fazer? Desenvolver justamente no dia a dia aquilo que a gente quer no futuro. Então, a aprendizagem dessas características passa a ser objetivo do nosso trabalho e não pré-requisito para se trabalhar em grupo. Um outro aspecto importante da resolução do conflito, além de não tomarmos partido, é utilizar uma linguagem descritiva para que eles possam entender sem se sentirem atacados. O que seria uma linguagem descritiva? É justamente quando eu descrevo o problema, descrevo os sentimentos envolvidos, mas eu não uso juízo de valor sobre a personalidade de ninguém. Eu não digo para um aluno, para uma criança, mas você está muito chato, você é agressivo, você é implicante. O que eu faço é descrever o problema. Eu digo, olha, quando você quer impor a maneira de resolução, os seus colegas não querem trabalhar com você. A gente tem que chegar num acordo sobre como resolver esse problema, sem impor uma ideia, mas ouvindo uns aos outros e chegando à decisão do que é melhor para todos. Então, quando você faz a intervenção, você está sempre descrevendo a situação. A gente tem um problema aqui, 2 crianças e um único balanço. Como iremos resolver? Então, a partir desse trabalho, existe dessa linguagem que é descritiva, essa linguagem ela serve justamente para revalidar os princípios que foram rompidos na situação de conflito. Quando você diz, não se bate, bater dói, machuca. Quando você diz, eu vi o que aconteceu, não se puxa o cabelo das pessoas. Diga o que você quer com as palavras, não com as mãos. A linguagem descritiva, ela pode ser firme, mas sempre vai se referir ao fato e não às características das pessoas. Você vai sempre dizer aquilo que é necessário ser modificado e não se referir ao caráter das pessoas. No processo de resolução de conflito, é importante também que a gente não compare uma criança com outra.
Nunca utilize a forma que um grupo resolveu um problema ou que uma criança faz como parâmetro para outra. Porque quando você compara, você acirra a hostilidade entre eles. Ninguém gosta de ser comparado com o outro. Então, novamente, diga aquilo que precisa ser feito, coloque o problema, mas de uma maneira imparcial. Isso é ser mediador. O mediador, ele busca soluções junto com as crianças que satisfaça pelo menos em parte o envolvido. O negociador diz, você errou, você é o culpado, você começou, peça desculpas. O mediador é aquele que vai dizer, pera lá, você vai ter que pensar numa maneira de reparar isso que você fez, não se machuca as pessoas. Sempre revalidando o princípio que quer ser trabalhado. Quando você se deparar com um conflito, professor, sempre pense o que os envolvidos podem aprender a partir do ocorrido. Como nós podemos fazer para que essas crianças aprendam? Então, numa situação de furto, em vez de nós pensarmos como resolver isso, como é que eles vão aprender com isso? Toda situação vai gerar essa aprendizagem. Na perspectiva construtivista, se bem trabalhado, se for feita boa intervenção. A perspectiva construtivista de resolução do conflito segue, então, basicamente, 4 orientações. Compreender que os conflitos são naturais e necessários à aprendizagem. Compreender que o conflito pertence à criança ou ao envolvido, portanto, acreditar na maneira que eles vão resolver esses conflitos. Colocar que o adulto é a pessoa madura dessa relação, não deve agir de maneira impulsiva e sim planejar as intervenções, muitas vezes a longo prazo. Ou seja, essas resoluções, esse planejamento de intervenção, pode ser que, por exemplo, você nunca descubra quem furtou. A questão é, não resolver não significa que o conflito não vai ser trabalhado. Esse conflito do furto pode ser trabalhado por meio de dilemas, de discussão de dilemas. Pode ser trabalhado expondo os sentimentos da vítima, discutindo formas que isso resolver. Pode ser trabalhado no sentido de reflexão dessas crianças, de se eles querem uma sala que seja trancada, se eles querem uma sala que todo mundo compartilhe material, de diversas formas. Mas o trabalho não significa que a resolução deve ser de imediato. A partir daí, a perspectiva construtivista, ela vai fazer com que, no futuro, essas pessoas sejam mais autônomas, porque justamente elas aprendem a necessidade dos valores e das regras das relações entre as pessoas. Thelma Vinha destaca agora a importância da educação para a paz. Thelma nos ensina que é preciso educar para o conflito, e o tratamento passa pelo diálogo, pela cooperação e pelo respeito mútuo. A importância dessa mensagem é inestimável para todos os educadores. Sempre acreditamos que a escola é um laboratório, o professor bem preparado vai saber que é por meio do desenvolvimento, de intervenções constantes, de paciência, da coerência nos procedimentos que essa autonomia é construída. Além disso, nós podemos sempre pensar que é um emprego das estratégias que eu quero desenvolver um dia numa situação, no futuro, mas no presente, que eu vou fazer com que essas crianças possam ir aos poucos aprendendo. Ou seja, diálogo, formas respeitosas, ouvir o outro, colocar a minha ideia, argumentar, buscar soluções não violentas e boas para todos os envolvidos. O professor que está trabalhando dentro dessa perspectiva, ele vai compreender que uma educação para a paz não significa ausência de conflitos. Ao contrário, uma educação para a paz significa justamente que os conflitos vão ser administrados de uma maneira respeitosa, de uma maneira justa, de uma maneira cooperativa. Educar para a paz implica que haja uma didática para o conflito. Nossa convidada, a professora Thelma Vinha, falou nesse programa sobre conflitos interpessoais na escola. E mais ainda, explicou como o educador pode orientar os alunos na resolução dos conflitos e a encontrarem soluções adequadas. Por último, o destaque para a educação para a paz.
como o diálogo, a cooperação e o respeito mútuo podem formar os cidadãos do futuro com autonomia moral, reconhecimento de si e dos outros, em atitudes e valores legitimados. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.